e igualitária. Mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Depois também subimos para o canal 12 da NET e também para as redes sociais. Aliás, estamos fazendo a transmissão por várias redes sociais aí, viu? Muito legal. Curta a nossa página tribuna.robertosamuel e nos ajude a compartilhar esse momento assim incrível que é conversar com os nossos entrevistados. Estamos também fazendo uma transmissão pelo jornal Guarulhos Hoje. Olha, tem quase 180 mil curtidas, está muito bacana lá. Agradecer ao Luciano Maciel, que acabou pedindo para fazer essa transmissão lá. Está muito bacana mesmo. Agora, se você quer ver alguma entrevista um pouco mais antiga, você pode procurar no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. E você vai ver as transmissões aí, programas antigos, desde 2010. A Jéssica já está fazendo a transmissão pelo jornal Guarulhos Hoje, isso mesmo, Guarulhos Hoje. E também na minha página pessoal, Roberto Samuel. Curta aí, aliás, por favor, vamos compartilhar, que tem um papo muito bacana com as meninas aqui, do mundo sindical. E é extremamente importante. Eu também quero falar do Guarulhos Web, porque nós... Sabe o que acontece em Guarulhos? Se você acessa esse site aí, ó, www.guarulhosweb.com.br, e você já vai ver as entrevistas feitas. Aliás, aí o direto da redação feito hoje pela Jéssica Caroline, a nossa repórter lá da TBL. Do lado direito você vai ver um link que tem mais uma transmissão ao vivo. Então são várias plataformas que estão acontecendo aí para que você tenha acesso às nossas entrevistas. Aliás, viu, Serginho, eu tô com um amigo que ele responde pelo site Taboão em Foco. É o Jurandir Araújo, tá muito bacana lá. Fotos antigas do bairro, de toda a região. E o Jurandir Araújo está fazendo um trabalho muito bacana lá no Taboão, parabéns para você. Eu quero também falar da ACE Guarulhos, pois ela é nossa parceira e ela tem coisas muito interessantes, ó. Aliás, teve uma festa muito bonita esse final de semana aí, a quermesse lá da ACE. Para mais informações, ACE Guarulhos, www.aceguarulhos.com.br. Bate lá, tenho certeza que você vai ficar surpreso com as soluções que eles têm para a sua vida e a vida do seu negócio. MXT, essa aí é da Guarupaz. Eles estão fazendo um teste muito interessante, viu, Serginho? Que é do QR Code.
Primeiro estão fazendo o teste ali no Terminal São João. Para você não precisar andar com dinheiro, tá, você compra o cartão, tem um QR Code. Eles estão fazendo um teste na linha 453, Terminal São João. É a Guarupaz, dando uma modernizada no transporte de Guarulhos. Para mais informações, 0800 559 499. Um abraço para o nosso amigo Pacheco, Márcio Pacheco. Agradecer também o pessoal da Prever e também da NXT Shop. Temos aniversariantes hoje? Vamos dar uma olhada nos nossos aniversariantes. Confira agora os aniversariantes desta segunda-feira, dia 26 de junho. Cantamos parabéns para Agnes Rezende, Cláudia Isadora, Jefferson Lopes, João Carvalho, Luiz Henrique, Maurício Cardoso, Oira Rolim e Ronaldo Baciega. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito legal. Parabéns a todos. Quero já pedir para a Edileuza Farias, a Marlene Teixeira, a Maria Aparecida, a Cida Moreno, para compartilhar esse live. Eles estão acompanhando pelo fanpage do Guarulhos Hoje, mas nós também temos um live aqui pela nossa, o Serginho está ali controlando a nossa transmissão pelo live pessoal meu aqui. Agradecer e pedir para o pessoal que já também está compartilhando, a Ana Cristina de Oliveira também nos acompanhando e compartilhando. Obrigado. Hoje nós temos o prazer, primeiro do lado direito aqui, a moça bonita, está sem namorado, mas segundo ela está feliz. Ela engasgou com a água aqui, a nossa amiga Viviane, ela que está nesse momento representando o STAP. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Obrigada, boa noite a todos. Espero que a gente tenha um bom debate aqui hoje. Com certeza. E do meu lado esquerdo aqui, voando alto mesmo, né? Muito feliz da vida, a nossa amiga Débora Aquino, é isso? Cavalcante. Cavalcante, olha, não sei que a Aquino está pensando em mim. Tudo bom, Débora? Tudo ótimo. Quero agradecer novamente o convite, dar boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Peninha da Proguaru, Luiz Carlos Peninha. O Peninha está na Proguaru? Não sabia, não. Ó, então aproveita e já compartilha o nosso live aí, tá bom? Ana Cristina de Adoro Vitória, Espírito Santo. Você está em Vitória, Ana? Nos acompanhando de lá? Fabiana na extrema ponta esquerda aqui. Olá, Fabiana. Ela que é da APUESP, Associação dos Professores do Estado, né? Estado de São Paulo. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar de volta aqui e que a gente tenha um bom debate no dia de hoje. Olha aí, o Brasil, ele nos últimos meses, eu estava até conversando com alguns sindicalistas aí, tem passado aí por momentos complicados, viu? Bastante complicados. E é uma sequência de situações que precisa ser analisada e discutida com muita profundidade. Essa questão, por exemplo, da Previdência, que eu acho que atinge diretamente o trabalhador mais carente. E em especial a mulher que tem uma série de questões, até a maternidade acaba, de uma certa forma, eu não sei como é que seria a palavra certa, mas acaba exigindo mais do corpo da mulher, né? Que algumas têm um parto um pouco mais complicado, outros não. E tudo isso eu acho que deveria ser discutido de uma forma assim mais profunda. Fabiana, não, Viviane. Era Viviane, a Fabiana está do outro lado. Desculpa, Lucas. O Lucas já ficou nervoso ali. Viviane, como é que o STAP, o Sindicato dos Servidores, tem acompanhado essa questão da Previdência? Então, o STAP ele tem protagonizado uma série de ações, né? Tem se colocado aí, de fato, à frente da discussão na cidade com relação ao rechacimento total desses desmontes, né, dessa destruição de direito trabalhista que o governo federal tem proposto, né? Não se trata só da questão da aposentadoria, mas a gente tem aí um desgoverno que tem apresentado só ataque à classe trabalhadora, seja através da reforma trabalhista, seja através dessa proposta de desmonte da Previdência que, na minha compreensão, a gente não tem o melhor modelo, já era bastante
prejudicada a aposentadoria nesse país, né? A gente sabe que a população pobre sempre foi penalizada cruelmente com relação aos termos em que a aposentadoria ela é feita, uma vez que a classe trabalhadora tem sempre os menores salários. Ser velho nesse país já é uma coisa muito complicada, né? Você envelhecer nesse país, a gente já tem um grande desrespeito com os aposentados, e nesse momento a proposta do governo federal é piorar muito mais essa situação. Enquanto servidora pública municipal, eu me coloco nessa discussão com bastante clareza, principalmente por ser mulher, né? E a gente sabe que a mulher ela tem uma jornada às vezes dupla, às vezes tripla, e isso faz com que os direitos que a mulher já não tinha, de fato, garantido, com que eles piorem, porque o governo ele quer ampliar essa jornada de trabalho sem nenhum critério com relação a essa jornada que a mulher já tem. Então, a gente, enquanto sindicato, a gente tem atuado aqui na cidade contrária a essas reformas, a gente tem se posicionado, de fato, frente a esse ataque do governo federal, desde o início desse indicativo do governo, né, desde a época em que era o governo Dilma, e aí com o golpe assume o governo Temer, a gente sempre se posicionou contrária a esses desmandos, e agora não tem sido diferente, não. As centrais sinalizaram para uma greve geral, que seria agora no dia 30, depois as centrais meio que não se colocaram de fato nessa atuação. O nosso sindicato chamou a Assembleia dos Trabalhadores e a gente colocou uma agenda de enfrentamento para que a luta fosse, de fato, estabelecida aqui na cidade. Então, a gente tem feito panfletagem, a gente tem feito aí uma série de ações para colocar o nosso entendimento diante dessa fraude que é, né, esse desgoverno nesse momento. Quero agradecer o presidente, o Pedro Zanotti, que está nos acompanhando, o Decinho Pompeu, muita gente nos acompanha, agradecer muito. Emerson Barbosa, cada nome, desculpa, é meio complicado, Jaleson, é isso, falei certo, Jaleson Silva. Francisco Aparecido está falando sobre o imposto sindical dos trabalhadores e da burguesia patronal. Vão ser extintos? Deve estar falando do Sistema S, não sei, vamos dar uma olhada. Mesma questão para você, a questão da aposentadoria, Débora. Eu gostaria até que ela pegasse a questão das aeroviárias, porque tem uma questão importante, eu não sabia, Débora, que as aeroviárias, quando ficam grávidas, elas não podem trabalhar, né? Porque tem uma questão de pressão, que pode perder o bebê, e aí acumula... Sim. Bom, na verdade, essa questão não é especificamente das aeroviárias, né? Essa questão da pressurização na aeronave, que a mulher grávida, que é comissária, ela precisa sair de licença um pouco antes, né, do período normal, é das aeronautas, que é o pessoal de ar, pessoal que voa. Certo. Os aeroviários, reiterando, é o pessoal que trabalha em terra. Verdade. Mas, de qualquer forma, a mulher grávida, é o que nós estávamos falando antes de iniciar o programa, uma fase da vida da mulher muito mais delicada, que requer muito mais atenção, cuidados. E a reforma trabalhista, tanto a trabalhista quanto da Previdência, que na verdade não é uma reforma, né? Porque reforma, eu costumo dizer que reforma é para melhorar, né? Eu costumo não, acho que isso já virou uma frase do povo mesmo, porque é um desmonte mesmo da Previdência trabalhista, e isso vai impactar diretamente na vida da mulher e principalmente nas grávidas, né? Que na reforma trabalhista não vai ter vai trabalhar em locais insalubres, não tem uma proteção, não tem um cuidado especial que requer as mulheres grávidas, né? O nosso amigo Jurandir, viu, Sérgio, ele está também retransmitindo o nosso programa pela página do Taboão em Foco. São mais 8 mil curtidas lá, então nós também estamos no Taboão em Foco, que tem uma audiência muito legal. Muito obrigado, Jurandir. A nossa amiga, que é da PUESP, tem os professores. O professor também está sofrendo. Está bastante. Né?
A Vamos gente lá. consegue sofrer bastante na nossa profissão. Acho que tudo que deveria ser dito sobre a questão da reforma da Previdência, acho que já foi colocado assim, de uma forma assim, bastante lúcida, bastante evidente. Assim, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é agora na reação que a classe trabalhadora tem que ter em relação ao que está sendo proposto pelo governo federal, né? A gente nunca deixa de falar que é um governo que é golpista, que é resultado de uma trama entre vários setores de poderes dentro da sociedade brasileira. Mas acho que a questão mais importante agora é saber como é que a gente vai reagir a essa ação do governo. Que reação que a classe trabalhadora ela vai proporcionar para que essas ações do governo realmente não aconteçam, né? Porque a gente sabe que a reforma da Previdência, na verdade, nada mais é do que você excluir o trabalhador de uma futura aposentadoria. Ela deixa de existir praticamente com essa reforma, porque da forma como ela está colocada, a gente sabe que os trabalhadores não vão conseguir contribuir do jeito que o governo está pedindo, e a gente sabe exatamente que é muito mais uma reforma que visa lucros, é uma reforma que visa contentar os interesses do capital financeiro do que propriamente de outra coisa. Então, assim, a nossa maior questão agora é saber como é que a classe trabalhadora ela vai reagir. É por isso que desde o começo do ano assim, a gente vem fazendo grandes movimentações, a gente vem fazendo panfletagem, a gente vem construindo atos, né, manifestações, greve. A gente já teve uma greve geral bastante contundente, que foi do dia 28, e a gente espera que agora, no dia 30 desse mês, também a gente tenha a condição de construir uma greve bastante grande para dar uma resposta necessária ao governo, que é um governo ilegítimo, que é um governo que o Brasil, de uma forma geral, né, mais de 80% não aprova esse governo e quer que realmente ele deixe, que ele caia, né, e que a gente fale de eleições gerais, tanto para presidente como para o Congresso, porque na verdade o que está colocado aí é que a gente precisa, antes de mais nada, colocar esse projeto em pauta, né? Porque a gente só vê o trabalhador, como é que fica sabendo das notícias? Através dos rádios e da televisão. O que o trabalhador precisa debater de fato? E quando a gente fala que é preciso uma eleição geral ou direta já, a gente está falando assim, o trabalhador ele precisa ser colocado dentro desse debate, ele precisa entender o que está colocando para rechaçar de vez esse projeto que está colocado aí. Tá certo. Nos acompanhando aqui, Pedro Zanotti, o Val Calixto, lá do Jardim Fátima, o Wagner Borges, o engenheiro Jorge Santos e o nosso amigo Jurandir, lá do Tabuão. Bom, vocês também têm percebido que, nós estamos falando de uma coisa específica, que é a questão da Previdência. Mas são uma série de ações, né, bastante complicadas, né, Viviane? Tem a terceirização, sim. Nós temos a reforma trabalhista, que é uma coisa muito mais ampla, inclusive com a retirada do imposto sindical. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que às vezes até o trabalhador não compreende a importância desses atos do imposto sindical. Eu vi um rapaz aqui propagando o fim do imposto sindical, Francisco Aparecido e o Emerson Barbosa. O Emerson Barbosa escreveu: fim do imposto sindical já. O Francisco Aparecido, o imposto sindical dos trabalhadores e da burguesia patronal vão ser extintos? Bom, eles estão tentando extinguir, Francisco, eu não sei se serão extintos. Como é que a mulher vê essa questão? Porque, às vezes, o trabalhador, não é por maldade, até por falta de informação, ele acaba sendo levado a entender que aquele um dia de trabalho, ele não consegue ver o lucro-benefício. Como trabalhar isso, Viviane? Então, olha só, tem uma série de questões que envolvem, né? Isso, primeiro que a gente precisa pensar na construção histórica que foi feita, né? Como é que a sociedade, principalmente a sociedade burguesa, coloca as coisas para a classe trabalhadora, como ela pretende, como ela quer que aconteça. O patrão, ele tem sindicato, né? O patrão, ele tem sindicato, ele paga o sindicato, ele reconhece a defesa do sindicato patronal aos direitos dele e, por isso, as coisas estão, de fato, no pé que estão. A classe trabalhadora precisa compreender que não se faz luta em instância nenhuma se você não tiver recurso para fazer. O imposto sindical, ele custeia, de fato, a ação do movimento sindical, né? A gente faz uma panfletagem, a gente faz alocação de ônibus, a gente leva caminhão para a rua, a gente
Tem uma série de atuações que a gente faz durante todo o ano. A gente tem departamento jurídico que faz ações coletivas, ações individuais. A gente tem sede, elas custam dinheiro. Elas têm um custo que é importante para a manutenção da luta, né? A gente não faz luta do nada, a gente não tudo tem custo. Até tudo papel, tem custo, caneta. viver tem custo. E o imposto sindical, ele serve para isso. Isso é um fato, né? É óbvio, é evidente que algumas pessoas não compreendem esses processos, não compreendem que, historicamente, todas as defesas que foram feitas da classe trabalhadora, elas passaram por esse processo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, infelizmente, é assim que funciona. Apesar de tudo isso, e é uma coisa que a gente discute dentro do nosso sindicato, se fosse só o imposto sindical, se fosse toda essa confusão por conta do imposto sindical, nós não estaríamos fazendo essa discussão. Não estaríamos. É uma fala do nosso presidente lá no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e é uma frase diária. Se o nosso problema todo fosse o imposto sindical, nós não estaríamos fazendo essa discussão nesse momento. Só que é muito mais que isso. A gente está falando de uma terceirização que propõe um trabalho por 6 meses e depois você é mandado embora e contrata outra pessoa e contrata outra. E de 6 em 6 meses eles vão contratando trabalhadores para ganhar menos salário e para produzir mais. Essas pessoas não terão mais direito a férias, essas pessoas não terão mais direito a 13º, mulheres perderão o direito à licença maternidade. A gente está falando de uma reforma trabalhista que já se apresenta na nossa cidade, por exemplo, com terceirizações na área da saúde e que foram ataques cruéis à classe trabalhadora. Nossos servidores que são concursados estão passando por situações complicadas de não saber onde que eu vou trabalhar amanhã por conta da terceirização. Esse é o projeto do governo golpista, é essa a proposta. Então, volto a dizer, fosse essa o único ataque do governo federal, nosso sindicato, e eu falo com muita tranquilidade, com muita fidelidade, nós não estaríamos fazendo essa discussão. Agora, que é evidente que a qualidade da luta também perpassa pela questão financeira, isso é um fato, não tem como negar. Qualquer atuação que você faça hoje, ela precisa ser subsidiada. Val Calisto, boa noite, Roberto. Abraço a você e as convidadas. Gostei muito da bancada do programa. Precisamos de mais mulheres no poder, a Val Calisto. Certeza. A Camila Souza nos acompanhando, ótimo programa para todos. E a Isabel Costa assistindo e dando boa noite a todos. É uma moça bonita, loira, que deve ser amiga de vocês, Isabel Costa. Bom, seguindo aqui, concorda com ela, Débora? Concordo que a luta, viver custa, né? E nós também da aviação, apesar de todo esse trabalho, de ter todos esses gastos, de ter também um investimento, né? A gente costuma dizer que é um investimento que o sócio faz, porque tudo isso retorna para ele mesmo, né? Por outro lado, nós podemos perceber que existem sim, muitos sindicatos fantasmas, né? Vão acabar. Que é o que acaba denegrindo a imagem daqueles que realmente fazem a luta em prol dos trabalhadores. Por quê? Porque eles se usam do imposto, guardam o sindicato na gaveta, só para receber esse imposto ali anualmente. Então, o Sindicato Aeroviário de Guarulhos, com a Federação dos Trabalhadores em Aviação Civil, junto com a Central Única dos Trabalhadores, sempre foram contra o imposto sindical. Tanto que, há algum tempo, anos atrás, nós fizemos um plebiscito no centro de Guarulhos contra o imposto sindical. Porque é o que a companheira falou, se o problema todo da reforma fosse só o imposto, nós já tínhamos pedido a cessação e o fim desse imposto lá atrás, entendeu? E eu tenho certeza que os outros sindicatos, que são sindicatos de lutas, eles iriam reiterar esse fim do imposto sindical. Porque o que o trabalhador confunde, ou não só o trabalhador, mas a sociedade como um todo, que às vezes, depois que durante as nossas lutas, as nossas manifestações, eles acabam, inclusive, nos chamando de vagabundos, que vão trabalhar, porque eu estou trabalhando, vocês estão aqui bagunçando. É uma coisa que até nos ofende, né? E
às vezes eles confundem muito, é justamente isso, que o imposto sindical, ele vai para o sindicato encher o dinheiro encher o bolso de dinheiro, mas não, muitos dos sindicatos que fazem do imposto um retorno para o trabalhador, usam dinheiro em prol da categoria e não dos sindicatos fantasmas que guardam o dinheiro do imposto no bolso, né? Então isso denigre muito a imagem dos outros sindicatos que querem realmente fazer a luta. É verdade, tem muito sindicativo pequeno aí, e para o sindicato pequeno porque se torna pequeno até pelas atitudes, né? Isso acaba realmente dificultando a vida de quem realmente quer lutar. Bom, vamos ouvir a palavra da APUESP e depois vamos para o intervalo. Bom, a gente tem algumas questões assim para considerar, né? A primeira delas é saber que uma boa luta, ela se faz com a classe trabalhadora, né? Uma boa luta se faz com o trabalhador com consciência de classe, sabendo exatamente por quais direitos tem que lutar e quais direitos precisa preservar, né? A gente sabe que o imposto sindical é um problema bastante sério, porque a gente tem que pensar nessa questão através de o quanto esse imposto atrela os trabalhadores ou o próprio sindicato a uma estrutura maior, né? O significa dizer que a gente, enquanto classe trabalhadora, perde um pouco da autonomia ao se ver atrelado, por exemplo, como a gente está falando, a esse imposto sindical. O que a gente precisa nos entender enquanto classe. A gente não pode deixar de compreender que a gente vive numa sociedade de classes, né? Como a companheira falou, os patrões não têm vergonha de se associar aos seus sindicatos para defender os seus interesses. Na medida que eles se associam e garantem os seus interesses, eles fazem uma propaganda para fora que o sindicato é uma coisa nefasta para a classe trabalhadora. O que a gente precisa entender? Que o sindicato ainda é a ferramenta mais importante para a classe trabalhadora. E todo trabalhador, ele deve se associar ao seu sindicato. Por quê? Porque é através do sindicato que a gente faz as nossas reivindicações e é através do sindicato que a gente vai manter os nossos direitos, né? A gente está numa conversa de conjuntura, falar de sindicato e a gente falar, por exemplo, do dia 30 aqui agora, né, que a gente quer. O que os trabalhadores querem? A gente não quer reforma da Previdência. A gente quer anulação da lei da terceirização, né? A gente não quer toda essa bagunça que o Congresso Nacional, junto com o Temer, vem fazendo, que é de espoliação da classe trabalhadora. A gente, com o desenvolvimento do capital, com o desenvolvimento das forças produtivas, a classe trabalhadora, minimamente, ela vem angariando direitos, né? E a gente está no momento agora da sociedade em que esses direitos estão todos para ser tomados e até mesmo a luta que a classe trabalhadora tem que fazer, ela está sendo negada pelos meios de comunicação. A gente tem um discurso de negação em relação àquilo que o trabalhador deve fazer. O trabalhador não deve ficar sentado em casa assistindo as mudanças drásticas que vão ocorrer na sua vida. O que o trabalhador tem que fazer? Ele tem que exigir que o seu sindicato, nesse próximo dia 30, se organize realmente, não só com panfletagem, mas que chame essa classe trabalhadora, essa categoria para a rua. A gente precisa de ter, no dia 30, gente, muita gente na rua, né? A gente precisa que os metroviários, o pessoal, os condutores de ônibus, os bancários, os professores, a gente vai estar em recesso no Estado, né? Mas a gente vai estar lá encampando a luta para que a gente consiga fazer uma grande organização e uma forte luta, né? E falar para o Temer, a gente não vai aceitar isso de forma alguma. Tentar preservar esses direitos, né? Esses poucos direitos que nós já temos. Não podemos perder nada. Não podemos perder. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, mas o nosso perfil aqui ele vai continuar no ar, tá bom, pessoal? Pessoal aqui, o Serginho vai manter no ar a nossa transmissão aqui do estúdio. Vamos para um rápido intervalo, depois tem direto da redação, hoje feito pela Jéssica e a Carolina, é isso? E a gente já volta rapidinho aqui com essas meninas do Sindicato dos Servidores, dos Aeroviários e dos Professores. É rapidinho.
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Hoje você confere notícias que foram destaque nesta segunda-feira, dia 26 de junho. E hoje a cidade de Guarulhos dá início à Semana de Prevenção às Drogas. Ações serão realizadas em UBSs da cidade e acontece até o dia 1º de julho. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e se informe. Obras do Trevo de Bom Sucesso atrasam novamente e elas só vão ficar prontas, segundo previsão, só no segundo semestre de 2018. Segundo o secretário municipal de transporte de Guarulhos, Juliano Locanto, faltou frente de trabalho em conta das desapropriações e que a prefeitura está trabalhando para resolver esses problemas. E o projeto Arte na Rua, realizado neste final de semana pela Rede Globo, foi um sucesso. Cerca de 20 mil pessoas compareceram ao Bosque Maia neste último sábado, dia 24. O evento contou com barracas de comidas típicas e apresentações musicais. E o número de público que compareceu no domingo na festa ainda não foi divulgado. Mais um Direto da Redação. Essas e outras notícias você confere lá no site do Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Até a próxima. Na força. Tá sabendo? Não, foi na Praia Grande. É, Praia Grande. Nós estávamos discutindo aqui Nós estávamos falando sobre as mulheres no mundo sindical. E essa semana você é ligado à Força Sindical, né? Eles tiveram um congresso nossa diretora esteve lá, na Força Sindical, e teve um pau danado, menina. As mulheres queriam 50% do comando, sabe? Paridade. Paridade. E não só nos cargos de pouca visibilidade, né? Acho que a questão agora, eu acho que a gente ocupa com bastante maestria
os espaços da entidade sindical. O que precisa agora é que esses espaços que estão sendo disponibilizados, né, com muita gentileza dos dirigentes, que esses espaços sejam espaços de fato importantes, que sejam secretarias importantes dentro da entidade sindical, diretorias financeiras, diretorias, secretarias, né? Porque hoje a mulher ocupa lá aquela secretaria da mulher, aquele lugar na comunicação, não que não seja importante, mas precisa também dar uma equilibrada nessas relações, né? As mulheres têm protagonizado de forma bastante tranquila as relações nas entidades sindicais. O nosso sindicato é um sindicato bastante equilibrado na atuação. As mulheres lá têm uma atuação muito importante. O STAP é um sindicato que tem um protagonismo feminino bastante importante. O Pedro fala que quem manda lá é a gente. Na verdade, a gente manda um pouco. A gente manda um pouco mesmo. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente tem uma relação bastante equilibrada. E é isso que a gente quer. Que essa participação da mulher, que ela aconteça de fato nas primeiras instâncias, em todos os campos da sociedade, né? Que a mulher possa atuar não só na Secretaria da Mulher, não só na assistência social, mas que a gente tem também condição de disputar espaços nos departamentos jurídicos, né? Nos departamentos financeiros, e isso precisa estar colocado dentro da entidade. E lá a gente não tem problema com isso não, viu? No STAP a gente tem um equilíbrio nessas relações que é bastante positivo. Bom, nos sindicatos aeroviários eu conheço a Débora, que tem uma atuação muito forte lá dentro, mas é uma bambambã, não é uma impressão minha? Depende do que é ser uma bambambã, né? Bom, o que eu costumo dizer que a partir do momento que eu me comprometi, né, com os trabalhadores aeroviários de Guarulhos, em representá-los, eu quero fazer o melhor por eles, né, Roberto e o pessoal que está aqui. Então, assim, eu procuro realmente me dedicar. Tem gente que fala, mas você dorme, acorda falando de sindicato, de movimento. Eu falei, mas é que eu devo essa prestação para os trabalhadores que me elegeram, né? E assim, tanto nós temos essa luta dentro do sindicato, da federação e na nossa central, que eu sou hoje secretária-geral, né? Estou como secretária-geral do Sindicato Aeroviários de Guarulhos. E recentemente uma conquista das mulheres da aviação foi a formação de coletivo de mulheres da aviação. E até aquela vez que eu vim aqui para falar sobre o primeiro seminário da mulher na aviação. Verdade. E foi um seminário de formação e negociação salarial, porque realmente as mulheres elas precisam ocupar as mesas de negociações, né? E a gente costuma dizer que não dá para a mulher ir para um congresso e ficar só de observadora. Os homens vão como delegados, as mulheres vão de observadora. Quando vão? Ou de suplente, né? Então, eu acredito sim que as mulheres têm total capacidade de exercer qualquer cargo, desde a presidência, tesouraria, secretaria. Então, é o que a gente diz também lá no Sindigru, a mulher, ela deve estar onde ela quiser. Então, a mulher, ela pode fazer o que ela quiser. E, assim, eu até, às vezes, avalio... na federação, a gente pensou em criar uma secretaria da mulher, mas dá ideia de que... Eu fui convencida, né? De que dá ideia de que, vamos criar uma secretaria da mulher, porque aí elas ficam ali todas reunidas e não atrapalham a gente. Então, assim, eu sou aquela que atrapalho mesmo... que eu falo mesmo, eu tenho uma personalidade, né, de luta, de opinião, e Forte. Assim, não dá, né? Se você foi eleita para esse papel, você não pode deixar que os homens comandem tudo, e a gente não quer estar atrás ou na frente de vocês, homens. Nós queremos andar ao lado, juntos, porque a luta se faz junto, né, e não à frente ou atrás. E, bom, pelo menos nos sindicatos aeroviários de Guarulhos é assim, tem um grande também coletivo de mulheres na central, inclusive a Força, se eu não me engano, está também já começando com esse lado de paridade, porque quando a gente tem uma central, que é uma central sindical, uma força sindical, uma UGT, enfim, uma entidade de grau superior, ela tem sim condições...
legítimas de fazer a paridade sem ter problema nenhum. É claro que em sindicatos menores a gente não tem o número correto de mulheres, até por muitas categorias têm uma dificuldade mesmo de trazer mulher que queira realmente fazer a luta, né, pelo trabalhador. Então, nas centrais a gente pode falar tranquilamente que há condições sim, muitas federações também e confederações, de ter a paridade, entendeu? Eu tenho... pode falar. Eu ia puxar, eu tenho a impressão que a POSP, a maioria são mulheres. Eu não conheço, confesso que eu não conheço. Vamos ver se eu trago um dia toda a diretoria aqui, ou parte da diretoria. Eu tenho a impressão que é a POSP, porque a maioria dos professores, pelo menos nos ciclos básicos e nível... o nível básico e o nível... o nível básico abrange o nível básico, desde a creche hoje até o ensino médio. Então, me dá a impressão que a maioria são mulheres. No sindicato também é assim? Olha, na verdade, assim, a gente tem uma presidente, né, do nosso sindicato, que ela é mulher, ela é a Bebel. Fazer um dia aqui. Eu não sei se vai ser possível, né, mas... Vamos tentar. É bom tentar. Assim, a gente... Não é fácil a gente falar da mulher no sindicato. Por que não é fácil, gente? Porque quando a gente fala da mulher no sindicato, a gente está falando que essa mulher, para chegar no sindicato, ela teve que quebrar várias barreiras. Entendeu? Ela teve que quebrar várias barreiras. A primeira delas é constituir seus direitos, né? Segundo, se tornar uma pessoa pública, ou seja, sair de dentro de casa, né? Ter uma profissão, né? Tentar ter autonomia, tentar ser emancipada. A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que ela é de classe e ela é autoritária, ela é machista, ela é hierárquica. Então a gente vive numa sociedade que é tremendamente machista. Não é fácil para nós mulheres estarmos atuando fora de casa. A gente tem que ter isso assim bastante evidente para nós, porque as mulheres, antes de chegar até o sindicato, ela precisa, como eu já falei, passar por várias barreiras. E para se mostrar na direção do sindicato, ela tem que quebrar uma outra barreira, que é uma barreira interna. Né? Que é interna do sindicato, que é a questão do machismo. A gente não pode esquecer isso. Os homens, eles não querem perder algumas vantagens, alguns privilégios que eles têm em relação a nós, mulheres. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, olha, uma mulher se tornou figura pública, ela teve que amassar muito barro, ela teve que enfrentar bastante dificuldade, ela teve que trabalhar 10 vezes mais que um homem para provar que ela tem condição intelectual, ela tem capacidade física de estar à frente organizando a luta da classe trabalhadora. O que nós fazemos? Nós organizamos a luta dos trabalhadores, né? A gente, por vezes, representa um interesse aqui e outro ali, mas necessariamente a gente ajuda a organizar a luta da classe trabalhadora e as mulheres... ainda hoje, mesmo as companheiras tendo falado que existe, não sei se eu posso falar de cotas, assim, entendeu, no sindicato, mas é complicado. A relação entre nós que somos no sindicato com os companheiros que estão lá, ela não é suave, ela não é uma coisa... Não a maioria de lá do APOS são mulheres? Na direção, que eu falo. Na direção... Paridade. Não, acho que tem uma paridade, assim, depende, por exemplo, depende das correntes. O sindicato dos professores, ele é dividido em correntes, né? Tem correntes que tem mais mulheres representando, tem correntes que tem menos. A gente está falando da questão da mulher tá na luta, né? E as creches? Onde é que estão as creches quando as mulheres precisam deixar os seus filhos em algum lugar, ou para ir trabalhar, ou para fazer a luta? Por vezes, as mulheres não conseguem sair de casa e empreender uma luta diferente, exatamente porque, às vezes, ela não tem com quem deixar aquela criança. E aí, quando a gente fala de creche, necessariamente a gente vai pensar nas políticas públicas, o que o governo federal, estadual, a nível municipal, vem fazendo para possibilitar a creche como direito da mulher, mas principalmente como direito da criança. Né? Aqui na cidade de Guarulhos a gente tem defasagem, no estado de São Paulo a gente tem defasagem, no Brasil a gente tem defasagem. A gente tinha uma presidente que era mulher que construiu muito menos daquilo que havia prometido com creche. Quer dizer, então isso às vezes inviabiliza
a gente estar na luta. Não significa que nós temos menos capacidade do que a gente pensa mesmo. Não, a gente tem muito mais dificuldade. Todas nós aqui, para estarmos aqui hoje, a gente teve que fazer várias coisas, ou dentro de casa, ou dentro de casa, para a gente poder estar aqui hoje. Eu mesma sou professora. Ou nos dois, né? Ou até na entidade, dentro de casa. Ou deixar de fazer também. É justamente sobre isso que eu queria dizer. A gente precisa também pensar na questão de se solidarizar também com as nossas colegas lá que estão no fronte de luta, né? Por diversas vezes a gente acaba tendo que... Tem uma atuação para fazer de manhã e aí a gente acaba tendo que pensar como é que a gente vai fazer com o filho de fulana, o filho de cicrana. Aí meus filhos estão grandes, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de poder atuar tranquilamente e eu chego em casa, às vezes eu não passo na porta da cozinha, porque minha filha tem 21 anos, o meu filho tem 17, tá para fazer 18 agora, mas já fui casada, né? E sempre discuti questões, sempre discuti a política, sempre atuei, sempre fui militante de causas aqui na cidade de Guarulhos. E tive um companheiro que fortalecia essa questão também, mas que em alguns momentos a cobrança vinha. Hoje, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de chegar na minha casa e se eu não quiser fazer absolutamente nada, eu não faço, compro pão, todo mundo come pão e vive feliz da vida. Agora, a gente sabe que esse não é o histórico normal, da maioria. Não, a gente tem colegas que chegam em casa e precisam dar conta de roupa de filho, de roupa de marido, de comida para filho, comida para marido, e a comida diferente. E aí o camarada consegue fazer um discurso na luta, que é um discurso completamente emancipatório da mulher, e aí quando ele chega em casa, ele quer a roupinha dele passada, ele quer a roupinha dele lavada, e a gente vê aquela nossa mesma companheira, que também faz esse discurso de emancipação dela e de outras pessoas, se colocando nessa contradição, né? E agora? O que eu faço? É complicado. Uma coisa que eu queria mencionar, que a gente está falando das relações sindicais. Tem algumas coisas ainda no sindicato que a gente está falando de questão de gênero aqui, né? A gente está falando de homem, de mulher, e que na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal, os papéis estão todos eles estabelecidos. Mesmo nós, gente, que estamos no sindicato, que a gente está empreendendo a luta, que a gente está, como eu já falei, organizando essa luta que é da classe trabalhadora, a gente não deixa de sofrer, por vezes, assédio, a gente não deixa de sofrer, por vezes, violência simbólica, a gente não deixa de sofrer, por vezes, um empurrão, né? Porque, na verdade, o espaço que deveria ser coletivo, né? Nós estamos ali para fazer a luta, às vezes se confunde com aquela questão, você está aqui, mas não deveria estar, você é menos, eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto. E aquelas relações que às vezes a gente vê nas relações íntimas, que é de dentro de casa, às vezes a gente, né, tem que fazer o debate para que isso não ocorra dentro do sindicato. Por isso que é importante os coletivos, seja eles de mulheres negras, seja ele das mulheres brancas, seja ele das LGBTs. A gente precisa de ter organização, a gente precisa de ter consciência de quem nós somos, qual é o lugar que a gente ocupa na sociedade, para a gente poder fazer a transformação verdadeira. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai fazer uma luta que a gente está no sindicato, mas dentro do próprio sindicato, que é uma ferramenta da classe trabalhadora, às vezes, por vezes, oferece para a gente algumas opressões e a gente tem que acabar com Fabiana, isso. eu queria só tocar um pouquinho de fogo nessa história do que a Viviane falou. Tem muita mulher que tem esse discurso emancipador, mas na hora de criar o filho, ele fala assim, filho tem que fazer isso, não pode fazer isso. Filho não pode lavar a louça, filho não pode fazer isso. Pô, você está parecendo mariquinha. Vocês devem ter acompanhado isso. O que eu quero chegar? Eu já vi quem constrói a identidade do homem não é o pai, é a mãe. O homem, eu sinto que ele é muito mais ligado às mulheres, à mãe, à figura materna, do que a figura paterna. Eu sinto isso. Eu acho que também tem essa contradição da mãe, porque a mãe tem um poder muito forte sobre os meninos. Lá em casa, quem manda é minha mãe, até hoje. Porque ela tem aquele poder sobre todos os filhos homens dela. Não tem isso também?
Olha, essa contradição, por favor, falem sobre isso. Estamos nos minutos finais. Então, 5 minutos, olha só. Eu preciso fazer um anúncio então ainda. faz o anúncio já, Debate. Pessoal, isso é importante. gente, ó, vem aqui. Corta pra cá. Corta pra ela. Esquenta para a greve geral, dia 28/6. E também é um ato sobre a segurança pública e retirada de direitos, tá? É sobre a Ponte Baquirivu, que a gente vai fazer ali um protesto, um ato, uma atividade, tá? E também contra as reformas. Então, vamos todos, ó, a partir das 4h30 da manhã na Ponte Baquirivu, aeroporto de Guarulhos, estão todos convidados, tá? Quem puder, os trabalhadores que estiverem assistindo, que estiverem passando ali pela ponte, pela segurança que está, foi um dos temas que eu conversei na outra entrevista, segurança ali aos arredores do aeroporto. Nós tivemos a conversa com o batalhão e está tendo a segurança no aeroporto, mas vamos lá para fazer o reforço dessa segurança e também o protesto contra os desmontes desse governo golpista, tá bom? O Pedro Zanotti está dizendo assim, ótimo programa. Obrigado, Pedro. Precisamos de mais tempos. Pelo amor de Deus. Mais Pedro, ajuda aí, Pedro. Não é, meninas? Mais Olha, tempo. o José Antônio, ele é ligado a algum sindicato, eu não estou lembrado. Desculpa, José, te juro que eu não estou lembrado. O José Antônio, eu acho que é ligado a algum sindicato, mas não estou lembrado. Então, também dando boa noite para nós aqui. Boa noite, Roberto. E essas mulheres guerreiras. Muito legal, hein? São 5 minutos finais. Nós vamos deixar essa confusão das mulheres que são culpadas por os homens serem machistas. É para um próximo programa, olha, tem né? uma questão bastante interessante, Roberto. Vai ter que dar tchau. Todas as mulheres, todos os seres humanos, todos nós somos tocados pelas instituições, entendeu? Uma mulher não educa seu filho pura e simplesmente porque ela tirou, da forma que ela educa, porque ela pura e simplesmente tirou da cartola dela uma ideia de que vai ser assim o assado. Quando a gente fala da mulher, da forma como ela educa, a gente tem que tocar na questão das instituições que estão por trás e que ela carrega junto a ela, né? A gente está falando... a construção cultural. Histórica, o Estado, a igreja, a coisa mais profunda, família, 3 minutos, né? 1 minuto para cada Nós uma. não somos culpadas, né, de absolutamente nada. Vendo? Pelo amor de Deus. A gente simplesmente somos formadas nessa sociedade que está colocada aí. O José Antônio está falando que ele é ligado à força sindical. Obrigado, tá vendo? Tá vendo? O pessoal está nos acompanhando. Viviane, obrigado por você ter vindo. Obrigada eu, Você tem 30 segundos para dar tchau. Quero dizer, a gente está chamando toda a sociedade guarulhense aí para que no dia 30 incorpore esse dia de lutas, que é contra a retirada de direito da classe trabalhadora. A gente vai estar disponibilizando ônibus, a gente vai incorporar um ato no MASP, na Paulista. É só ligar lá no sindicato, 2468-2607 e reservar. 2468-2607 para a gente ir para Paulista e se colocar contra o governo golpista do Temer. Eu postei há pouco tempo uma foto aqui de um semáforo, não, um radar, em frente à padaria Versalhes. Ele estava disparando sem nada. Eu postei a foto e o secretário adjunto de transporte, Tiziano Neves, está avisando, vou comunicar à empresa, o consórcio responsável através dos setores competentes. É o Tiziano. Obrigado, Tiziano. Obrigado, Débora. A Guta. Procura a Guta lá. No aeroporto. Pessoal, boa noite, muito obrigada. Dia 30, reforçando aqui o que todos falaram, dia 30 na Paulista, vamos todos lutar contra esses desmontes da Previdência, vamos preservar os nossos direitos, os direitos da nossa família, não é partido, é direito e é luta, tá? Dia 28, aeroporto de Guarulhos, dia 30 na Paulista. Beijo a todos. 22 mil pessoas alcançamos hoje, tá bom. Eu só preciso também me despedir, reforçar dia 30, nós trabalhadores não aceitaremos menos também das centrais sindicais. Nós queremos que as centrais sindicais organizem a classe trabalhadora como um todo para que a gente possa construir de fato uma greve geral para a classe trabalhadora, para a gente impedir as reformas, para a gente anular a reforma a lei das terceirizações e para a gente, por fim, colocar o Temer no lugar dele, né, que é no chão, né, e exigir, que é na cadeia, e exigir eleições gerais para que o trabalhador possa, de fato, se envolver na vida política, debater os projetos
e saber que Vamos só fora, ele vai Temer. emancipar ele mesmo. Fora Temer! Vamos agradecer amanhã das 13h30 às 14h30. Tem reprise. Aliás, se você estiver no YouTube, você já curta a nossa página, se inscreva no YouTube e nos ajude a tornar mais democrático esse espaço. Muito obrigado pela audiência, agradecer a todos os sindicatos e até o próximo programa.